Queridos irmãos, eu peço que abram suas Bíblias em Jeremias, capítulo 31. Jeremias, capítulo 31. Jeremias 31, a partir do versículo 27. Depois de 3 semanas, nós voltamos às exposições de Jeremias, com a graça do nosso Deus. E nós já ouvimos o Senhor falar conosco nesse capítulo, mas ainda falta a última porção desse capítulo 31. E ela é uma das mais importantes, não apenas de Jeremias, mas de toda a palavra de Deus. Jeremias capítulo 31, a partir do versículo 27 até o versículo 40. Jeremias 31, do 27 até o 40. E aí, para você já ficar ciente disso antes de começar o sermão. Esse sermão, meus irmãos, ele é outro sermão que tem muitos assuntos aqui. É bastante profundo. Então eu vou dividir em 2 partes. Pela manhã eu prego a primeira parte do sermão, e à noite, se Deus quiser, eu pego a segunda parte do sermão. Então é um sermão em 2 partes. Primeira parte agora é pela manhã, se Deus assim nos permitir. Jeremias 31, a partir do versículo 27. Assim diz o Senhor nosso Deus. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que semearei a casa de Israel e a casa de Judá com a semente de homens e de animais. Como velei sobre eles para arrancar, para derribar, para subverter, para destruir, para afligir, assim velarei sobre eles para edificar e para plantar, diz o Senhor. Naqueles dias já não dirão, os pais comeram uvas verdes, e os dentes, os filhos, é que se embotaram. Cada um, porém, será morto pela sua iniquidade. De todo homem que comer uvas verdes, os dentes se embotarão. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que eu os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração las inscreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e os seus pecados, jamais me lembrarei. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as leis fixas à lua, e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Se falharem estas leis fixas diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor, se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel, por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que esta cidade será reedificada para o Senhor, desde a torre de Ananel até a porta da esquina. O cordel de medir estender-se-á para diante, até ao outeiro de Garebe, e virar-se-á para Goa. Todo o vale dos cadáveres e da cinza, e todos os campos, até o ribeiro Cédron, até a esquina da porta dos cavalos para o oriente, serão consagrados ao Senhor. Esta Jerusalém jamais será desarraigada ou destruída. Amém. Meus irmãos, esses últimos dias agora, há pouco mais de uma semana para cá, eu lá em casa, justamente com a minha família, na verdade com minha esposa, apresentei aos meus filhos uma franquia de animação. E a gente estava assistindo esses desenhos, esses filmes de animação, bastante conhecido, Toy Story, e no filme 2 dessa franquia,
tem algo curioso que acontece. Se você assistiu ainda e tiver interesse, verá isso lá. Há um momento em que um dos bonecos, é um filme, o nome já diz, né? De uma história sobre brinquedos. Um dos bonecos, na verdade, é o principal da franquia ali, o Woody, ele passa por uma restauração. Ele estava já velhinho, se desfazendo, boneco de pano, era um boneco antigo, e por isso mesmo valioso. E há um momento específico do filme, do 2, o segundo filme da franquia, em que ele passa por essa restauração. Interessante porque o homem ali, o senhor, no filme, que vai fazer esse processo, ele tem todo um cuidado na realização daquele trabalho. Ele pega o boneco, ele coloca ele sobre, como se fosse até um ser humano mesmo, tratando ali com todo cuidado, coloca sobre uma cadeirinha sentado, começa o seu processo, ele se prepara para aquilo, pega o seu material, os seus equipamentos, e começa aos poucos a fazer com todo cuidado a restauração daquele objeto. Ele é diligente no seu serviço. Ele tem cuidado em assim fazer para que não haja nenhum tipo de prejuízo para com aquele material. E você percebe, o processo vai avançando, e ao final, você tem ali um boneco, um brinquedo restaurado. Veja, sob uma certa perspectiva, um novo brinquedo. No sentido de ser agora um boneco, um brinquedo que está restaurado, como se tivesse uma aparência de novo. Mas essencialmente não. Era o mesmo brinquedo ainda. Todavia, restaurado. E como eu disse, interessante observar o trabalho do restaurador. Ele é meticuloso. Ele tem todo o cuidado para operar sobre aquele objeto, para que ele possa ser preservado e estar em bom estado de uso. Meus irmãos, o texto da manhã, Jeremias capítulo 31, do versículo 27 ao 40, fala de uma nova aliança. E esse texto, infelizmente, ele tem sido mal interpretado por alguns grupos da história da igreja. E cito aqui como um exemplo disso, os batistas, nossos irmãos batistas. Eles olham para esse texto aqui, assim como outras pessoas também, e enxergam uma aliança que ela é totalmente nova. Nesse caso, totalmente outra. Como se, usando a ilustração da franquia Toy Story, um outro objeto fosse colocado no lugar. Um outro boneco, um outro brinquedo. Agora é algo de outra natureza, é uma outra coisa. Como se a aliança, a nova aliança, fosse completamente distinta da antiga aliança. Contudo, nós veremos que, na verdade, a nova aliança, ela não é uma aliança totalmente nova, nesse sentido, num contraste absoluto com a antiga aliança. Na verdade, a nova aliança, à luz desse texto, toda a palavra de Deus, é uma nova administração. É a aliança de Deus, o seu pacto renovado, restaurado, chegando ao seu ápice, ao seu fulgor, com toda a sua plenitude, beleza, riqueza e glória. Sim, meus irmãos, Jeremias 31, versículo 27 ao 40, nos ensina que Yahvé, o Deus do pacto, ele abençoa gloriosamente o seu povo através da nova aliança. Sim, Yahvé, o Deus da aliança, o seu Deus crente, o nosso Deus, ele abençoa o seu povo gloriosamente através da nova aliança. E tem isso em mente, uma aliança que é nova sim, mas no sentido de restauração, de renovação, não de totalmente diferente da antiga aliança. Volte para o texto, observe aqui a divisão dele, em termos gerais, para você ter uma ideia da estrutura do texto. Veja, do versículo 27 ao versículo 30, você tem aqui a ideia da promessa de Deus, do seu cuidado providencial, das suas bênçãos pactuais, de uma geração a outra, do versículo 27 ao versículo 30. Você tem aqui o primeiro marcador nesse texto. Do versículo 31 ao versículo 34,
você tem a nova aliança propriamente dita sendo assim descrita, sendo falado sobre ela, do 31 ao 34. Dos versículos 35 a 37, você tem aqui o vínculo confiável, ou seja, Deus mostrando o porquê, a razão de que o seu povo deveria acreditar na sua palavra, acreditar no que ele estava prometendo a eles acerca da nova aliança. Há um vínculo confiável aqui, e ele aponta para a criação como uma demonstração da sua fidelidade pactual. E nos últimos versículos, do 38 ao 40, você tem aqui a promessa de restauração ou de reconstrução da cidade de Jerusalém. Tenha isso em mente, como eu já expliquei diversas vezes aqui, de forma mais abrangente, é claro. Não pensando simplesmente numa cidade física reconstruída, mas de todo o povo de Deus, a sociedade santa, sendo assim restaurada e chegando ao propósito final para o qual Deus a designou. Então essa é a divisão básica aqui do texto. Alguns vão dizer, alguns comentaristas entendem, que na verdade o texto está dividido de uma forma tripartida. E qual é o argumento? Ou na verdade qual é o fundamento desse argumento? É porque se você olhar para o texto aqui, meus irmãos, vocês vão ver que existe um marcador, uma sentença que marca essa divisão. Observe aí, no 31, no versículo 27, você tem o início dele. Eis que vem dias. No 31, mais uma vez, eis que vem dias. No 38, mais uma vez, eis que vem dias. Então, essa seria a divisão do texto, essas três partes. Todavia, essa parte anterior, que eu destaquei também como uma divisão, isto é, do 35 ao 37, que pode ser visto ligado, é claro, aos versículos 31 a 34, mas também pode ser, como nós veremos, tratado como uma unidade separada, ligado, sim, à anterior, mas podendo ser tratado de forma detalhada sobre o assunto que eu mencionei, acerca desse vínculo confiável. Então, colocando em outras palavras, fica mais claro para você. Por mais que nós entendamos que a divisão entre as partes aqui seja mais fiel às sentenças, não há problema algum de entender uma quarta divisão aqui, à luz do que eu acabei de explicar, do 35 ao 37, vendo aqui uma tratativa específica do Senhor Deus sobre esse vínculo confiável, que constitui aqui um pensamento ligado ao anterior, mas que também pode ser discutido, pode ser observado separadamente, pelo menos à guisa de instrução para o povo de Deus. Meus irmãos, aqui, nesse texto, nós temos o profeta Jeremias apresentando a bênção unida, a bênção que o Senhor Deus dá ao seu povo, sobre todo o seu povo. Mais uma vez, observe o texto a partir do versículo 27. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que semearei a casa de Israel e a casa de Judá com a semente de homens e de animais. Velei sobre eles para arrancar, para derribar, para subverter, para destruir, para afligir. Assim velarei sobre eles para edificar e para plantar, diz o Senhor. Preciso lembrar a você que Deus, o nosso Deus, sempre lidou com o seu povo, sempre lidou com os homens através de alianças. Essa é a maneira do Senhor Deus se relacionar com a sua criação. Ele faz isso através de pacto. E há algumas definições teológicas para pacto, como Deus assim revela em sua palavra. O teólogo presbiteriano, bastante conhecido, o Palmer Robertson, define assim pacto ou aliança. Ele diz assim, um vínculo de sangue soberanamente administrado. Um outro teólogo bastante conhecido também, chamado John Murray, ele vai dizer o seguinte, que a aliança é uma administração soberana de graça e de promessa. Eles ressaltam com essas definições, meus irmãos, o aspecto aqui da soberania divina em administrar o seu pacto, de fato, soberanamente. Porém, mesmo um pacto gracioso, como de fato é o pacto da graça, exige uma resposta por parte do povo de Deus. Por esse motivo, um outro autor diz o seguinte, definindo aqui pacto, ele vai dizer assim, que a aliança é um relacionamento enraizado na iniciativa de Deus, no que ele fez para as pessoas, mas que espera por uma resposta das pessoas. Um outro teólogo também define da seguinte maneira, ele vai dizer assim, a aliança de Deus com o homem é um acordo entre Deus e o homem sobre a maneira de obter a máxima felicidade. Ela inclui uma ameaça de destruição eterna, com a qual aquele que despreza a felicidade, oferecida dessa maneira, deve ser punido.
E uma definição talvez mais curta, mas também é precisa sobre a aliança seria: uma aliança bíblica é uma relação vinculativa de consequências eternas em que Deus promete abençoar o seu povo e o seu povo promete obedecer ao seu Deus. Sim, meus irmãos, a história do povo de Deus é uma história de alianças. Lembre-se, lá no começo, quando Deus criou o homem, Deus criou Adão e com ele, diz a palavra de Deus, firmou um pacto. Talvez se levante do seu banco, figuradamente falando, é claro, e diga: peraí, pastor, não há momento algum no texto sagrado, lá no hebraico, onde aparece a palavra pacto para o que Deus fez com Adão. Mas você sabe muito bem, eu já expliquei isso várias vezes deste púlpito aqui, que ainda que a palavra pacto não esteja presente lá em Gênesis, digo, no seu início, na relação entre Deus e Adão, a palavra, mesmo estando ausente, o conceito está presente. Tudo que você tem ali como características naquela relação entre Deus e Adão eram características de uma relação pactual. Todos os elementos do pacto estão presentes. Deus firmou um pacto com a sua criatura. Um pacto que nossos pais chamam de pacto de obras, ou assim também chamado de pacto de vida. Foi com Adão que Deus fez essa aliança. E Adão, ele a quebrou, como muito bem sabemos. Logo em seguida, Deus firma um novo pacto com o homem. Um pacto chamado por nós, pelos teólogos, de pacto da graça. Sempre, irmãos, desde o princípio, quando Deus cria o homem, e mesmo após a queda, quando esse homem se rebela contra Deus, Deus continua a se relacionar com ele através de pacto. Os símbolos de fé, mais precisamente, a nossa confissão de fé, vai dizer que isso foi por uma voluntária condescendência da parte de nosso Deus. Isto é, não havia nenhuma obrigatoriedade. Deus não era obrigado a fazer isso. Deus quis, voluntariamente, ser condescendente com a sua criatura e firmar com esta uma aliança. Diz o capítulo 7 da Confissão de Fé de Westminster. Isso prossegue na revelação bíblica, e nós vemos a mesma ideia presente lá em Gênesis 9, versículos 8 a 17. Deus faz uma aliança, um pacto de segurança com Noé e toda ali a criatura, todos aqueles que estavam debaixo da sua autoridade. Um sinal dessa aliança foi o arco, que até os dias de hoje nós podemos observar, contemplá-lo nos céus. O sinal do pacto de Deus com Noé, da promessa de que ele nunca mais iria destruir o seu mundo com o dilúvio. Meus irmãos, Deus também fez um pacto com Abraão. Você pode ver isso em Gênesis capítulo 12, capítulo 15, capítulo 17. Todos esses capítulos falam desse pacto que Deus firmou com Abraão, com o seu servo. Ele prometeu dar-lhe uma terra povoada com descendentes tão numerosos quanto as estrelas. Lá em Gênesis 17, versículos 4 e versículos 7, parte A, diz assim: Deus disse: quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações, estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência, no decurso das suas gerações, aliança perpétua. Ele também prometeu que por meio da descendência de Abraão, todas as nações seriam abençoadas. Você sabe muito bem que se cumpre na pessoa bendita do nosso Redentor. É através de Cristo que todas as nações são assim abençoadas pelo pacto de Deus com Abraão. Da sua parte, Abraão tinha o dever de obedecer a Deus, circuncidando todos os homens da sua casa. Gênesis 17, do 9 ao 14. Um sinal também do pacto. Com Noé, o sinal foi o arco. Com Abraão, o sinal é a circuncisão. Cada uma, meus irmãos, dessas alianças era um vínculo pessoal em que Deus prometia abençoar o seu povo e o seu povo se comprometia em obedecer ao seu Deus. Jeremias 31, aqui nesse texto, versículo 32, parte A, Deus se refere à aliança que fiz com seus pais no dia que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Portanto, o profeta Jeremias, a antiga aliança significava a aliança que Deus fez com o seu povo lá no Monte Sinai. A aliança mosaica, e eu quero enfatizar isso daqui, a aliança mosaica
era para um povo, foi feita com um povo salvo pela graça. Sim, da mesma forma que o pacto que Deus firma com Adão após a queda é um pacto de graça, da mesma forma que isso foi verdade com relação a Noé e também com relação a Abraão, da mesma maneira é com relação a Moisés. Não, o pacto com Moisés não é um pacto meramente de obras. Mas o pacto mosaico é sim também um pacto de graça, ou colocando melhor ainda, é uma administração do pacto da graça, fazendo parte da administração da antiga aliança. Êxodo 20, versículos 1 e 2, deixa eu lembrar vocês sobre isso. Êxodo 20, versículos 1 e 2. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Veja, logo em seguida, o que vai acontecer aqui? Ele vai entregar a lei. Ele vai anunciar a sua lei para o seu povo, vai dar cada um dos 10 mandamentos. Em qual contexto Deus anuncia a sua lei e entrega ao seu povo? Em tábuas de pedra. Uma vez que foram salvos, que tinham experimentado redenção, o povo agora deveria obedecer aos termos do pacto. Percebe? A obediência devida da parte do povo para com Deus é uma obediência dentro de um contexto redentivo. Uma vez que foram salvos, uma vez que Deus, que é o Senhor deles, o Senhor de toda a terra, os tirou do Egito, da casa da servidão, agora, portanto, obedeçam a minha lei, obedeçam a minha palavra, como salvos, como redimidos pelo sangue do Cordeiro. A lei deveria ser obedecida e guardada pelo povo fielmente, não como uma condição para alcançar redenção, mas como uma evidência de que de fato foram redimidos pelo Senhor, como demonstração de gratidão e obediência à sua vontade, ao seu Deus. Eles tinham que adorar somente a Deus, adorar conforme Deus ordenou, santificar o seu nome, guardar o seu santo dia, o seu Shabá, preservar a santidade da vida humana, bem como honrar, obviamente, antes disso, o quinto mandamento, honrar as autoridades. Deveriam se manter puros, castos, deveriam não furtar, deveriam falar a verdade, bem como também não cobiçar. Todos os 10 mandamentos entregues no contexto de graça. Graça. Não há oposição entre lei e graça nesse sentido. Pelo contrário, caminham juntos. A aliança mosaica, meus irmãos, era uma aliança boa e uma aliança graciosa. Eu preciso enfatizar isso no seu início aqui, para que esse pressuposto esteja muito claro em sua mente, uma vez que nós iremos trabalhar nessa manhã e à noite também, acerca desses conceitos ligados ao que de fato é a nova aliança. E tendo em mente que a aliança mosaica é uma aliança boa, uma aliança graciosa, uma aliança feita dentro de um contexto redentivo, a sua visão acerca do que é nova aliança ficará mais fácil de entender, de absorver a visão bíblica reformada. O fato é que a aliança foi quebrada. A aliança que Deus fez com o seu povo foi quebrada pelo seu povo. Isso aconteceu muitas vezes. Já no início, e aqui pensando nos dias de Moisés, quando ele desceu do monte, e nós ouvimos isso no domingo passado, quando eu preguei aqui pela manhã em Êxodo capítulo 32, nós vimos isso do 1 ao 10, mas na verdade do 11 em diante aqui descreve para nós o que foi aconteceu. Veja, abra sua Bíblia em Êxodo 32, você vê isso lá. Sem desmarcar Jeremias 31, abra sua Bíblia em Êxodo 32. Versículo 19. Moisés desceu do monte. O que tinha acontecido? O povo havia fundido ali um ídolo de ouro, no formato de um bezerro. Versículo 19 diz: Logo se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças. Então, acendendo-se-lhe a ira, arrojou das mãos as tábuas e quebrou-as ao pé do monte. Aquela ação de Moisés de quebrar as tábuas da lei foi uma representação visível da quebra da aliança por parte do povo. Lembre-se, Moisés era o mediador, e na condição de mediador ele representava o povo. E aqui ele mostra toda a sua indignação, mostrando assim também, evidenciando assim também o que eles tinham feito. Vocês quebraram o pacto.
Lá no capítulo 34 do Êxodo, você pode ver depois com calma, Deus ele reemitiu a sua aliança. E o que aconteceu depois disso? O povo voltou a quebrá-la várias e várias vezes. Irmãos, inúmeras vezes. Na verdade, a história de todo o Antigo Testamento, e pensando aqui principalmente nos profetas, é uma história de idolatria, imoralidade, descontentamento, desobediência, quebra, mais quebra e mais quebra da aliança do nosso Deus. De acordo com o erudito do Antigo Testamento, a razão para uma nova aliança suceder à antiga não é porque as normas contidas nesta última se revelaram inadequadas, mas porque a aliança foi quebrada, porque Israel se recusou a obedecê-la. Um outro vai além e diz assim: eles não só se recusaram a obedecer à lei ou a reconhecer a soberania completa e exclusiva de Yahvé, mas eram incapazes dessa obediência. Veja o argumento, que é o que eu estou defendendo aqui desde o início. Não há problema na aliança em si, bem como não há na lei. O problema sempre foi o pecado do povo, a sua rebeldia. O profeta Jeremias ele identificou corretamente, meus irmãos, o pecado como o problema da antiga aliança. Veja o versículo 32, mais uma vez. Jeremias 31, versículo 32, parte B. Eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Robertson, um comentarista, diz o seguinte, ele explica que Jeremias, ele não condena a antiga aliança, ele condena Israel por quebrar a aliança. Isso é importante para você entender. Os termos aqui utilizados, Jeremias 31, bem como Hebreus 8, que lemos aqui no início do culto, que muitos interpretam erroneamente, não está condenando a antiga aliança per si. O problema não estava nela. O problema estava no povo, os pecadores. Na verdade, eles não apenas quebraram a aliança, meus irmãos. Os primeiros 28 capítulos de Jeremias são um registro exaustivo de como Judá estilhaçou a aliança e moeu os fragmentos até virarem pó. Você ouviu inúmeros sermões sobre isso aqui. O impressionante foi que esse acordo era realmente uma aliança de casamento. Veja como Deus volta a falar isso mais uma vez. No versículo 32, ele usa a linguagem matrimonial aqui. Eu desposei vocês, eu casei com vocês. Mais de uma vez, Jeremias afirmou que Deus, que Yahvé, era um marido para o seu povo. Você lembra qual o significado de Baal? Um deles, pelo menos, é marido. E eles tinham trocado o marido verdadeiro, o marido legítimo, o marido que com eles fez uma aliança, por um falso marido, por um amante, um ídolo, demônios. O fato é que o povo havia se rebelado contra o seu Deus, se rebelado contra a aliança com o seu esposo e cometido adultério espiritual. Como diz Jeremias 2:20, parte B, em todo o outeiro alto, debaixo da árvore frondosa, eles se relacionaram. Lembram disso? O falso culto prestado aos falsos deuses, que envolvia também práticas libidinosas, imoralidade sexual. Eles adulteraram e quebraram o pacto com o seu Deus. O que aconteceu? Nós vimos, meus irmãos. Levantou-se um tribunal. Deus começou a fazer as acusações contra o seu povo. E o povo querendo se defender, mas Deus provou que tudo aquilo era verdade. A sua virgem noiva havia se tornado uma prostituta espiritual, deitando-se com qualquer um que assim passasse. E aqui, meus irmãos, está aquilo que de fato é mais chocante. Se todo pecado é um ato de ruptura da aliança, de quebra do pacto, então todo pecador é um transgressor. Toda vez que você peca, toda vez que você desobedece aos mandamentos do Senhor Deus, toda vez que nós fazemos isso, estamos sendo infiéis em nosso casamento com o nosso Deus. Toda vez. Toda vez. Toda vez. Todo ato de transgressão contra a lei do nosso Deus
é um adultério espiritual que você e eu, nós cometemos. É por isso, meus irmãos, que o pecado é tão vulgar, baixo e degradante. Como o apóstolo Paulo, de forma tão cuidadosa, ele explicou lá em Romanos 7, versículos 7 a 13. Não há nada de errado com a lei do nosso Deus. Ela é boa, ela é santa, ela é perfeita. Não há nada de errado com a antiga aliança. Não há. O problema é com você. É conosco. Nós somos, por natureza, transgressores das alianças. Nós somos infiéis. Nós somos adúlteros. Nós somos pecadores. Infelizmente. Essa é a nossa realidade, meus irmãos. A semelhança daquele povo. Todos nós somos transgressores da aliança. E o fato é que não conseguir manter a aliança traz como consequência maldição, juízo da parte do nosso Deus. Jeremias, nesse texto, ele vai fazer uma citação que é bem interessante, que estava sendo ali tida como uma espécie de sabedoria convencional do seu tempo. Veja aí o versículo 29. Versículo 29, parte B. E aqui eu quero que vocês entendam bem o que diz esse texto. Os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos é que se embotaram. Essa declaração proverbial, ela também é encontrada lá em Ezequiel capítulo 18, versículo 2. O termo utilizado aqui no original hebraico para uvas verdes, traduzido por uvas verdes em nosso idioma, é a ideia de ainda não maduras, azedas. Essas uvas, meus irmãos, elas tinham um alto teor de acidez e baixo teor de açúcar. E quando alguém as comia ali, a sensação na boca era uma sensação desagradável, áspera, que até mesmo poderia adormecer os dentes. É algo que qualquer pessoa que já experimentou uma fruta muito verde entende de forma intuitiva. Ela trava a boca, amassa o sabor e dá uma sensação de dentes embotados. Sim, embotar os dentes aqui significa ficar dormente, ficar insensível, ou mesmo ficar gasto. É a mesma ideia de quando dizemos que uma lâmina ela perde o fio. Ou, nesse caso, os dentes perdem a sensibilidade e ficam encapados pela acidez. Portanto, a imagem ela é física, aqui usada, e cotidiana. A ideia é, comer algo azedo faz os dentes ficarem embotados, como se tivessem sido anestesiados. Pastor, eu entendi. Mas o que isso tem a ver com o contexto da passagem? O porquê? Qual é a relação desse provérbio com a situação do povo ali? Veja, aqui está sendo expressa uma opinião comum no período do exílio babilônico. A ideia é que o povo estava sofrendo injustamente pelos pecados que os seus antepassados cometeram. Em vez de eles reconhecerem o seu próprio pecado, numa atitude de autojustificação, eles culpavam a sua educação e a sociedade e os pais pelo que tinha acontecido de errado. Jeremias vai falar lá em Lamentações 5:7. Nossos pais pecaram e já não existem. Nós é que levamos o castigo das suas iniquidades. Ou seja, expressa na ideia do que o povo estava ali vivenciando. Meus irmãos, essa atitude levava os exilados a alegarem, como diz Ezequiel 18, versículos 25 e 29, o caminho do Senhor não é direito. Percebe? Isso era dito com um espírito de hipocrisia, que era cego às suas próprias deficiências. Para não mencionar a recusa deles em responder o próprio anúncio dos profetas. Não havia dúvida sobre o pecado de seus pais e sobre o fato de que ele tinha consequências. Mas era necessário ser enfatizado que a presente geração era tão culpada quanto as anteriores, se não fosse mais. Percebe? O que está acontecendo aqui? Eles estão culpando os seus antepassados e não admitindo a sua própria responsabilidade. A ideia é, eles pecaram e nós sofremos as consequências.
Porém, nos dias vindouros, isso não seria mais uma questão de controvérsia, porque o povo, diz a palavra de Deus aqui em Jeremias 31, ele reconheceria o erro dos seus caminhos e não mais tentaria justificar seus pecados colocando a culpa em Deus. É então aqui apresentada a visão de que haveria de fato uma restauração. Mas ainda veja o versículo 30. O versículo 30 ainda sobre esse assunto, preciso trabalhar um pouco ainda sobre isso, que é importante. Veja, cada um, porém, será morto pela sua iniquidade. De todo homem que comer uvas verdes, os dentes se embotarão. Irmãos, isso não é a apresentação de uma nova doutrina de responsabilidade individual, mas é a afirmação de um ensino básico. Como assim? Veja, qual é o contexto aqui? Naqueles dias, ou seja, sobre o período babilônico, do exílio babilônico, eles estavam com esse tipo de discurso, esse tipo de ditado, essa justificativa aqui, essa desculpa esfarrapada. E aí ele vai dizer em seguida, mas haverá um tempo, naquele dia, depois disso, que isso não vai acontecer. Então parece, né, se você ler de forma superficial o texto, parece assim, então quer dizer que essa ideia, ela tem algo de verdadeiro. Naqueles dias, eles sofriam pelos pecados dos outros, a questão da coletividade aqui, mas no tempo da nova aliança, não, haverá uma ênfase na questão individual, no relacionamento individual. Acompanha isso aqui. Esse é um dos argumentos que batistas utilizam para falar que na nova aliança existe essa ênfase no aspecto da relação individual. Eles vão atenuar aqui a questão da coletividade, da questão pactual mesmo, de responsabilidade pactual em relação a pais e filhos. Mas o contraste não é esse, irmãos. A ideia não é essa. O texto não está dizendo que naqueles dias não havia já a responsabilidade individual. Isso foi dito desde o princípio. Por exemplo, lá em Deuteronômio capítulo 24, Deuteronômio 24, versículo 16. Os pais não serão mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais. Cada um será morto pelo seu pecado. A própria lei de Deus já havia falado sobre isso. Então não é que na antiga aliança alguém poderia sofrer pelo pecado do seu pai. Na nova aliança ele sofre pelo seu próprio pecado. Aí existe uma questão mais individualista agora. Não é essa a ideia. As duas coisas sempre estiveram presentes na antiga aliança e estão presentes na nova aliança. Ou seja, na antiga aliança, Deus por vezes falou com o seu povo em termos coletivos. Sim, de tal maneira que pecados que pais cometeram trouxeram influência para os seus filhos, consequência para os seus filhos, e influenciaram. Mas Deus também sempre falou acerca da responsabilidade individual dos filhos. E Deus jamais puniu alguém meramente porque o seu pai pecou, mas porque tal indivíduo permaneceu no pecado do seu pai. É essa a ideia. A geração que se levanta, dando continuidade aos pecados da antiga geração. O rei que agora se levantou, ali está reinando, continuando a viver os pecados do seu pai. Também seria punido, também seria castigado. Não meramente porque o pai pecou e agora ele tem que pagar pela culpa do pai, mas porque isso trouxe consequências de fato e porque ele permaneceu no pecado do seu pai. A responsabilidade individual sempre foi apresentada, meus irmãos, existindo ao lado do aspecto corporativo, comunitário da vida. Uma característica da vida que geralmente é suprimida ou negada pela cultura individualista do Ocidente. No nosso contexto ocidental, isso é mais difícil de perceber. Por quê? Porque é uma ênfase aqui na questão individual em nossos dias. No nosso Ocidente e pensando ainda mais nos nossos dias. Esse aspecto coletivo, comunitário, sim, de que pecados cometidos por pessoas, por exemplo, por pais, por líderes eclesiásticos, civis, políticos, traz consequências para uma geração inteira. Isso é distante essa ideia de nós, mas é bíblica. Assim, as decisões acumuladas para o bem ou para o mal de gerações passadas e de outros na nossa própria geração estabelece o cenário para a nossa vida. Sim, traz influência, não tenha dúvida quanto a isso. Somos julgados não apenas pela contribuição que fazemos pessoalmente para a nossa cultura e pelo legado que deixamos para gerações subsequentes, mas também pelo modo como reagimos aos parâmetros que condicionam a nossa vida. Tanto
a responsabilidade individual quanto a comunitária devem ser reconhecidas como tendo um papel na determinação do nosso destino. Há um autor, um poeta inglês do século XVII, que ele diz o seguinte: nenhum homem é uma ilha completo em si mesmo. Todo homem é um pedaço do continente, uma parte do principal. Eu estou ressaltando isso daqui, porque esse provérbio, dito por eles, estava errado quanto ao fato de dizer o seguinte, entender da seguinte maneira: estamos nessa condição, o nosso sofrimento é por causa meramente do pecado dos nossos pais. Essa é uma concepção errada, não é bíblica, pensar assim. Mas um outro extremo é negar a influência e a consequência que vem do pecado daqueles que nos lideram. Percebe? As duas coisas têm que estar em nossas mentes. A nossa responsabilidade individual ao lado da responsabilidade coletiva, pactual. Sobretudo de liderança, sobre os seus liderados. Como consequência, meus irmãos, da intervenção divina, o povo restaurado não será capaz de comunitária e individualmente começar uma nova história sem um catálogo de contravenções passadas para responsabilizar. A verdade é que eles eram culpados pelos seus próprios pecados. Ontem, brevemente, eu ouvi de um pastor pentecostal se dirigindo a uma multidão de jovens da seguinte maneira. Ele começou a falar sobre erros que os antepassados cometeram, pastores, pais, e que por causa desses erros, hoje, a geração atual sofre por causa desses erros. E aí, veja, essa fala, se for entendida corretamente, não está de todo errada. Ela tem seu lugar, como eu já destaquei aqui. Só que veja a conclusão do indivíduo. Falando para uma multidão de jovens. Ele diz assim para eles e fala: repitam comigo, como um mantra, né? Repitam comigo. Eu sou vítima. Eu sou vítima. Eu sou uma vítima do erro dos meus antepassados. Imagina alguém falar isso, um líder religioso de quase 70 anos de idade, uma influência gigantesca sobre a igreja que ele pastoreia, para uma multidão de jovens, que boa parte, se não todos, não tem nada na cabeça, que não precisam de nada para poder inflar o seu ego, ou então para poder se colocar na posição de vítima, de se vitimizar. Esse é um tipo de fala distorcida. Não. Nós experimentamos sim as consequências dos pecados de outros, mas jamais podemos eximir da nossa responsabilidade individual. Nós somos culpados também, meus irmãos. Também somos culpados. Esse tipo de pensamento, de ensino, que influencia a igreja negativamente. E em nossos dias é muito comum isso acontecer. Está cada vez mais assim, é difícil você não lidar com isso. Na verdade, toda igreja, imagino que a maioria das igrejas pelo menos, posso falar isso com toda assertividade, porque não fiz pesquisa alguma sobre isso, mas a minha percepção é que, de forma geral, nós temos tido cada vez mais casos assim, de pessoas se utilizando de problemas que elas têm, ou supostamente têm, sejam físicos ou não, muitas vezes emocionais, para se fazerem de vítimas e não assumirem a sua própria culpa pelos seus erros, pelos seus próprios pecados. Sempre dizendo, porque minha criação foi assim, meu pai era assim, minha mãe era assim, aconteceu isso, aquilo, outro. Veja, cada uma dessas coisas pode ter acontecido de fato influenciado. E você experimentar as consequências disso. E de fato, se isso aconteceu, você tem que ser acolhido e receber compaixão, não tenha dúvida. Mas jamais usar disso como muleta para justificar os seus próprios pecados, os seus próprios erros, a sua própria responsabilidade individual. Tem que ser lembrado para você nessa manhã. Meus irmãos, Jeremias 31 é a única passagem do Antigo Testamento, pelo menos nos termos que aparece aqui no original hebraico, dessa maneira como está construído aqui no texto sagrado, que há uma promessa de uma nova aliança.
Não é que o Antigo Testamento não fale sobre isso de outra forma, mas eu digo, nos termos que está aqui, tão explícitos, tão claros, o anúncio aqui, Jeremias 31. Por isso é um texto tão importante, irmãos. Tão importante, que o autor dos Hebreus vai fazer uso dele, como nós ouvimos em Hebreus 8. O autor dos Hebreus trabalha esse texto, ele faz a exegese desse texto. Percebe? O próprio Espírito Santo, utilizando o autor ali, para fazer a exegese de um texto do Antigo Testamento, e trabalhando em cima dele, para trazer o seu significado para a igreja. É o único lugar na Antiga Aliança, ou melhor, no Antigo Testamento, que enumera as promessas da Nova Aliança. Sim, estamos diante de um texto que enumera várias promessas do nosso Deus para com o seu povo. Promessas que estão ligadas à Nova Aliança. Como eu disse, Yahvé, ele abençoa o seu povo gloriosamente através da Nova Aliança. Quantas promessas? Você pode se perguntar. Pelo menos 7. E como eu disse no início, não veremos tudo agora nessa manhã. Uma parte agora, outra parte à noite. O meu desejo, meus irmãos, agora é trabalhar pelo menos 3. Pelo menos 3 promessas, se for possível. Porque a segunda, ela tomará mais um pouco de tempo. Então, 3 promessas veremos agora pela manhã, ou então pelo menos 2. Primeira promessa. Primeira promessa que a Nova Aliança nos faz aqui, ou Deus faz através da Nova Aliança. Veja, é a promessa de reconciliação. A reunião de todo o povo de Deus numa só raça redimida. Versículo 31. Observe o versículo 31 mais uma vez. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Por causa da sua ênfase na responsabilidade pessoal, a nova aliança de Jeremias, ela às vezes, como eu mencionei também, ela é tida como um triunfo do individualismo. O problema com esse ponto de vista, meus irmãos, é que a primeira promessa da nova aliança é uma promessa coletiva, não é uma promessa individual. Veja, aqueles que argumentam, fazendo um contraste entre a antiga e a nova aliança, dizendo que agora a nova aliança tem uma ênfase, e na verdade não é só uma ênfase, na verdade ela é da própria natureza dela ser ligada à questão individual, separando assim. Pastor, eu não estou conseguindo entender que o senhor faz esse contraste. Deixa eu só trabalhar um pouquinho melhor isso, para você entender melhor. O debate é o seguinte, um dos debates. Um dos argumentos dos batistas contra nós, usando esse texto, para dizer que não se deve batizar os filhos, é o seguinte: como é que vocês querem, na nova aliança, tratar dessa maneira a nova aliança, ou seja, como se eu pudesse apresentar o meu filho para o batismo, sendo assim o pai, o seu representante diante de Deus ali, sendo que na nova aliança a sua natureza é ligada a um aspecto mais individual. Ou seja, na antiga aliança eu posso admitir essa ideia desse caráter representativo de um pai respondendo no lugar do seu filho. Mas a nova aliança não. A nova aliança fala em termos individuais. Então o próprio indivíduo tem que se aproximar de Deus, crer por ele mesmo, como se a gente negasse isso, crer por ele mesmo e assim poder ser batizado. Então o que está por trás é isso, o que norteia o pensamento é isso, é que para eles a nova aliança ela é marcada, a sua natureza, por um aspecto mais individual, que nós asseveramos, individualista. Só que a primeira promessa descrita aqui, pelo menos depois do anúncio da nova aliança, é uma promessa coletiva. É uma promessa coletiva. O que já nos mostra aqui que a nova aliança não é distinta da antiga aliança em sua natureza, em sua essência. É claro que há diferenças, mas eu já pontuei qual é a diferença. A diferença é de administração. Não essencial, mas em termos de administração. Observe que ela promete, melhor dizendo, acabar com a divisão entre as tribos do norte e do sul. Versículo 27. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que semearei a casa de Israel e a casa de Judá com a semente de homens e de animais. Meus irmãos, o nosso Deus prometeu estabelecer ambas as casas numa só terra. Lembre-se, está falando aqui de 2 reinos, no caso do reino que foi dividido, em 2 reinos. O reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá. A promessa é de uma restauração, de uma reconciliação com o próprio Deus e entre si, entre os 2 grupos. Jeremias,
ele já tinha feito essa promessa de reconciliação lá no início do seu livro. Volte um pouco, sem desmarcar Jeremias 31, vá lá para o capítulo 3 de Jeremias. Jeremias capítulo 3, versículos 17 e 18. Lá no início, eu já tinha falado sobre isso, veja. Naquele tempo, versículos 17 e 18 de Jeremias 3. Naquele tempo, chamarão a Jerusalém de trono do Senhor. Nela se reunirão todas as nações em nome do Senhor, e já não andarão segundo a dureza do seu coração maligno. Naqueles dias, andará a casa de Judá com a casa de Israel, e virão juntas a terra do norte, para a terra que dei em herança a vossos pais. Aí ele vai repetir isso, lá no final do seu livro, lá para o capítulo 50 de Jeremias. Capítulo 50 agora, versículos 4 e 5. Naqueles dias, naquele tempo, diz o Senhor, voltarão os filhos de Israel, eles e os filhos de Judá juntamente, andando e chorando, virão e buscarão o Senhor seu Deus. Perguntarão pelo caminho de Sião, de rostos voltados para lá, e dirão: vinde e unamo-nos ao Senhor em aliança eterna que jamais será esquecida. No início de Jeremias, ao final de Jeremias, e nesse ápice do livro de Jeremias, acerca da nova aliança, Deus prometeu, falando por meio do seu profeta, que ele iria reunir aqueles que estavam separados. Uma reconciliação, uma unificação do seu povo. Como é que isso acontece? Por meio de quem isso aconteceu? Ou nesse caso, deu-se início a essa obra de maneira ainda mais ainda mais a se cumprir isso na prática, colocando melhor isso em Cristo, meus irmãos. Em Cristo. E aqui, desde já, pensando nas promessas que são mencionadas, eu quero que chamasse a atenção para isso. Tudo que Deus fala aqui sobre as promessas da nova aliança, você precisa ter em mente o pano de fundo. Esse pano de fundo aqui, esse entendimento. Qual? Veja. A nova aliança, aqui descrita, ela deu início, ela começou com a vinda do nosso Redentor. Mas o seu ápice dar-se-á no seu retorno. Isso é importante você ter em mente. Por quê? Porque o que Deus fala aqui já começou a acontecer na vinda de Cristo, mas ainda não se concretizou plenamente. Lembra dos termos teológicos que nós utilizamos? Já e ainda não. Já e ainda não. Já, a nova aliança já foi inaugurada. Já começou. Já tem promessas aqui sendo cumpridas. Desfrutamos disso em nossos dias, desde que Cristo veio. Mas ainda não em sua plenitude. Isso lança luz para tudo que é dito aqui. Para você compreender melhor a natureza da nova aliança. Então, enfatizando sobre esse ponto. Com Cristo, essa reconciliação já iniciou. Em outras palavras, através de Cristo, da sua pessoa e da sua obra consumada, o povo de Deus já tem sido reconciliado, já tem sido unificado em um só povo. Não apenas judeus e samaritanos, mas gentios também, atraídos a Cristo. Como vai dizer Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 28, de Sarte: não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Sim, meus irmãos, na comunidade da Nova Aliança não há negro, nem branco, nem pardo, não há ricos, nem pobres, há apenas um povo da Nova Aliança em Cristo. Percebe a beleza que há nisso? Talvez você diga assim: mas pastor, como não há essas distinções? Como assim não há ricos e pobres? Como assim não há diferença em nosso meio? É claro que há, pastor. Quando eu afirmo isso, à luz da palavra de Deus, jamais estou aqui negando, muito menos a Bíblia vai negar, que existem diferenças entre nós, inclusive sociais, econômicas, de conhecimento, intelectuais. Existem diferenças, é claro. O que eu quero dizer com isso é que em Cristo
a despeito de todas as nossas diferenças, somos um só povo. Um só povo. Mesmo sendo um homem, e você, mulher, me ouvindo, você sendo mulher, mesmo nós temos diferenças em outras áreas, nós somos um só povo. Exatamente o ensino claro do Novo Testamento. Um só povo. De tal maneira que nós podemos nos cumprimentar e nos chamar de irmãos. Irmãos. Onde é que há isso na face da terra, senão na igreja de Cristo? Onde existe essa relação de igualdade entre pessoas tão diferentes, senão no meio do povo de Deus? Não tem sido essa a tua experiência, crente, ao longo dos anos? Sobretudo para aqueles que têm a experiência de viajar para outros lugares, ou então de lidar com pessoas que vêm de outros lugares, como é o nosso caso aqui na nossa igreja. A gente nunca viu aquela pessoa, nunca conversou com ela, mas no primeiro contato, com pouco tempo de conversa, se é um irmão em Cristo, a gente se sente altamente ali, com afinidades, com proximidade, como se conhecêssemos já há muitos e muitos anos. Por que isso acontece? Porque Deus em Cristo nos reconciliou, nos uniu, fez um povo só, judeus e gentios, para a glória de Deus Pai e para o bem do seu povo. Essa, meus irmãos, sem sombra de dúvida, é a nossa experiência. Aqui na Betel, nós temos inúmeras distinções entre nós, de vários tipos, mas somos um só corpo. Somos um só corpo. Nunca esqueça disso, crente. Homem, mulher, criança que me ouve nessa manhã, nunca esqueça disso. Você que está em Cristo Jesus, você que faz parte dessa igreja, que é membro dessa igreja local, você faz parte desse corpo. Você faz parte desse povo que se reúne aqui. Isso deve trazer sim alegria ao nosso coração, mas também deve ser um motivador para nós em dias de dificuldade com o nosso próximo. Lembre-se disso. Quando você tiver um problema com o seu irmão, alguma dificuldade de convivência, que elas existem, lembre-se disso. É meu irmão, é minha irmã, é igual a mim diante de Deus por meio de Cristo. Devo amar, perdoar, exercer misericórdia, ter compaixão, pedir perdão quando eu pecar contra ele. Precisamos expressar isso, meus irmãos. Não apenas ter o conceito teológico claro em nossas mentes de que somos um só corpo, mas experimentarmos na prática essa realidade, amando uns aos outros, como o Senhor nos amou. Segunda promessa. E sim, pelo horário, ficaremos somente na segunda promessa. Segunda promessa. A nova aliança, meus irmãos, Deus, por meio dela, prometeu regeneração. A transformação do povo de Deus de dentro para fora. Versículo 33, parte A. Versículo 33, parte A. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração las inscreverei. De acordo com Calvino, a nova aliança ela penetra no coração e reforma todas as faculdades interiores, de modo que obediência seja feita à justiça de Deus. Veja, a menção às leis refere-se à instrução de Deus para o seu povo, que constitui um elemento essencial na continuidade entre a aliança mosaica e a nova aliança. A diferença, meus irmãos, entre as duas administrações pactuais está no modo de apresentação e da concessão da instrução. Veja que aqui entra outro ponto importantíssimo, importantíssimo. A diferença entre a antiga e a nova aliança está no modo da apresentação de ambas, bem como também da concessão da instrução delas. Muitos aspectos da antiga aliança, e pensando aqui na administração mosaica, eram externos. Dentre eles, a lei ela foi escrita em tábuas de pedra, como nós já vimos aqui em Êxodo 32, que permaneceram ali para Israel como um padrão externo para a conduta deles. Essa apresentação externa da lei ao povo tornou fácil para eles satisfazerem-se como um cumprimento externo de seus termos.
Eles podiam ter a ilusão, meus irmãos, de que eram leais ao Senhor enquanto tinham o coração longe deles. Mais uma vez, o problema não era no fato de que Deus entregou a sua lei em tábuas de pedra. Mostrou isso externamente. O problema não estava nisso em si. O problema foi porque o povo tratou isso como se fosse algo meramente externo. Se eu me conformar em alguma medida externamente ao que os mandamentos dizem, estou cumprindo a lei, satisfazendo a vontade de Deus. Porém, necessidade de compromisso de coração sempre esteve presente durante a antiga aliança, inclusive nos termos da aliança mosaica. Deus sempre exigiu do seu povo uma conformidade interna à sua lei. Sempre, sempre. Exemplo, Deus vai falar lá em Deuteronômio, capítulo 30, versículos 5 e 6, sobre a necessidade de uma circuncisão do coração. A circuncisão não deveria ser apenas externa, mas também interna no coração. Uma linguagem que se assemelha muito à linguagem do Novo Testamento, sobre o batismo ser não apenas externo, mas o lavar regenerador que deve acontecer no nosso coração. Uma outra expressão que aparece no mesmo livro, no capítulo 30, versículo 14. Esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a cumprires. Percebe? No Antigo Testamento, pensando na antiga aliança, pensando nos dias de Moisés, já era exigido do povo uma obediência de coração interna, não somente externa. Na nova aliança, a lei deve ser colocada na mente e escrita no coração das pessoas. O que é enfatizado aqui, e aqui você entenda o contraste, é o contraste com a apresentação marcantemente externa da lei ao povo por meio do mediador da aliança. Esse é o contraste. O contraste não é, na antiga aliança, tábuas de pedras, os 10 mandamentos. Nova aliança, uma outra lei, e está sendo escrita no coração. Duas coisas distintas, diferentes em sua natureza. Não é esse o contraste. O contraste é na apresentação e na concessão dessa lei. Mas é a mesma lei. É a mesma lei. Em vez de ser colocada diante deles, Deus vai fazer uma cópia. Ele fez uma cópia no interior dos nossos corações. O que é mencionado aqui, meus irmãos, parece ser mais a ideia de uma medida maior do Espírito Santo, que deve estar presente para gerar vida espiritual na nova era. Deixa eu clarificar o seu pensamento com o que diz a nossa confissão de fé. A confissão de fé de Westminster, no capítulo 19, da Lei de Deus, seção 7. Só um trecho da seção 7. O Espírito de Cristo submete e habilita a vontade do homem a fazer livre e alegremente aquilo que a vontade de Deus, revelada na lei, requer que se faça. É isso que acontece. Na nova aliança, a ênfase está aqui. A mesma lei sendo escrita no coração. De forma alguma, Cristo aboliu a lei, aboliu a aliança, a antiga aliança, como se fosse agora, como se fosse uma aliança distinta, como eu falei, diferente. Lá em Mateus 5,17, é dito, Cristo não veio para abolir a lei, mas para cumpri-la. Então a ideia é a seguinte, deixa eu tentar ser mais claro com minhas palavras. A nova aliança não é chamada assim por ser contrária à antiga aliança. Não. Ambas as alianças exigem obediência à lei, e é a mesma lei. A diferença é que a nova aliança leva a lei de fora para dentro. Um autor diz assim sobre isso: o caráter distintivo do ministério da lei sob a nova aliança reside no seu caráter interior. Em vez de ser administrada externamente, a lei será administrada de dentro do coração. Mais uma vez, na confissão de fé, agora no capítulo 7, do Pacto de Deus com o Homem, seção 6, diz assim: o pacto é manifestado com maior plenitude, evidência e eficácia espiritual a todas as nações, tanto aos judeus como aos gentios, e é chamado Novo Testamento. Não há, portanto, dois pactos da graça, diferindo em substância, mas um e o mesmo, sob várias dispensações. Veja que o texto diz que essa lei que foi concedida em tábuas de pedra, essa mesma lei seria escrita no coração
do povo de Deus. Então o contraste não é lei de Deus do Antigo Testamento, lei de Cristo agora no Novo Testamento. É a mesma lei que na antiga aliança foi entregue em tábuas de pedra, demonstrando assim o seu caráter externo. Mas agora, na nova aliança, essa mesma lei, ela não é entregue em tábuas de pedra, mas ela agora é inscrita no coração do seu povo. O que já era chamado a atenção sobre isso no Antigo Testamento. Pastor, eu não consegui entender ainda. Como é que pode ser isso? Lembra, a revelação do Senhor nosso Deus ela é progressiva. Tudo que você tem no Novo Testamento já está contido no Antigo Testamento. Usando aqui as categorias de Agostinho sobre isso. O novo está contido no antigo e o antigo está revelado no novo. Então, a lei que é inscrita sob a nova aliança é a lei do Decálogo. São os 10 mandamentos. A mesma lei. Mas sob aquela administração, ela foi entregue em tábuas de pedra. Nessa administração, o Senhor Deus chama a atenção que ela está sendo inscrita no coração. Mas já lá naquela administração, ela deveria estar no coração deles. E ao passo a revelação, isso vai ficando cada vez mais claro, que sempre foi o objetivo do Senhor Deus colocar a sua lei no coração do seu povo. Isso fica mais claro com a nova aliança, irmãos. O que muda, como eu pontuei várias vezes, é a administração. Não é a substância da lei, nem do pacto, mas a administração, a maneira como Deus lida com isso, com o seu povo, administrando o seu pacto. Mas essencialmente é o mesmo. É o mesmo. Isso ajuda muito na hora de ler Hebreus 8 e inclusive de entender os argumentos contrários que são utilizados por batistas e outros grupos contra nós, reformados. Entendendo que se trata de uma lei só, de um pacto só. Ficará mais claro ainda, se Deus quiser, à noite, na sequência das promessas. Mas permita-me concluir aqui, ainda falando sobre esse caráter interno da lei. Há um autor chamado Thomas A. Kempis, que escreveu uma bela oração, meus irmãos, sobre esse anseio de um novo coração. O anseio que todo crente deve ter por um novo coração. Ele diz assim: escreva teu bendito nome ao Senhor em meu coração, para permanecer ali, tão indelevelmente gravado, que nenhuma prosperidade ou adversidade jamais me afastará do seu amor. Ó Jesus, meu único Salvador, escreva teu bendito nome, ó Senhor, no meu coração. A lei escrita no coração é uma promessa ligada à vinda do Espírito Santo de Deus. O livro de Hebreus fala sobre isso. Fala para Hebreus 10, versículo 15 e 16, aqui a gente conclui. Hebreus 10, 15 e 16. O texto será lido à noite, se Deus quiser, na Santa Convocação do Culto Vespertino. Hebreus 10, 15 e 16. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto, após ter dito, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. Somente o Espírito Santo pode mudar um coração. Um cristão cujo coração ele foi regenerado pelo Espírito Santo de Deus, ele sabe como agradar a Deus. A lei escrita no coração ajuda a cada um de nós a saber o que fazer, meus irmãos. Veja como isso é importante, porque na antiga aliança, eles tinham ali a lei externamente, e não é um problema com isso, que a gente também tem, mas muitos deles se confiaram meramente nesse aspecto externo, esquecendo de colocar no seu próprio coração, no caso, de curvar o seu coração diante da lei de Deus. Mas o Novo Testamento nos lança luz sobre isso e nos lembra que a nossa conformidade à vontade do nosso Deus deve ser interna e externamente. E uma vez que Deus escreveu a sua lei no seu coração,
você que a tem externamente em suas mãos, pela sua palavra revelada, também tendo no seu coração, tem total condição de, pela ação do Espírito Santo, ter discernimento para cumprir a vontade de Deus e agradá-lo. Para um cristão, a obediência à lei não é uma condição prévia para entrar na nova aliança, meus irmãos. É, na verdade, uma das bênçãos prometidas da nova aliança. O mesmo Deus que anuncia uma nova aliança, ele fala nesses termos, de que a sua lei permanecerá dada ao seu povo. Inclusive, enraizando isso ainda mais, internalizando ainda mais esse conhecimento. É aqui que eu quero que você entenda. A promessa aqui descrita, ligada à regeneração, é claro, que já acontecia na antiga aliança, como eu disse, mas agora, numa maior plenitude desse momento da nova aliança, é uma promessa ligada a um maior conhecimento do Senhor Deus. Nós veremos isso depois, à noite. Mas só para adiantar um pouquinho. Na nova aliança, com a lei externa e gravada no coração, com toda a luz da revelação, nós temos muito mais condições, e o que nos será muito mais cobrado do nosso Deus, de agradar ao Senhor e de cumprir a sua vontade. Ele te deu uma lei externamente e internamente colocou no teu coração. Não como uma condição para você cumprir e assim agradá-lo e ser recebido por ele. Mas graciosamente, depois de ter sido redimido pelo sangue de Cristo, você agora expressar essa gratidão e a obediência a ele, vivendo de acordo com essa lei. Que promessa gloriosa, meus irmãos. Que promessa maravilhosa. Que Deus nos abençoe, fortalecendo nossa fé e assim nos dando encorajamento para prosseguir caminhando nessa terra de tal maneira a agradar ao nosso Deus. E que à noite possamos retornar aqui para adorar o nosso Deus mais uma vez e continuar ouvindo sobre as promessas do Evangelho da Graça, administradas sob a nova aliança. O pacto da graça, o mesmo pacto da graça, administrado agora sob a nova aliança, para a glória de Deus Pai, para o bem do seu povo. Amém. Oremos ao Senhor. Graças te damos, Senhor nosso Deus, por tua palavra, e te pedimos que nos abençoe agora com a tua força, o teu poder, para que nós possamos obedecer aquilo que ouvimos. Concede graça ao teu povo, Senhor. Concede graça a nós, para que possamos assim, ó Deus, de fato, uma vez tendo sido alcançados pela obra do Senhor e tendo a tua lei escrita em nossos corações, viver, ó Deus, fielmente aquilo que professamos. Nos abençoa com o temor do Senhor. E que as promessas do Evangelho, tão gloriosas, que começamos a ouvi-las aqui, e que mais tarde, se assim for a tua vontade, ouviremos ainda mais delas, sirvam como combustível para nós, nos encoraje, nos console, nos fortaleça, ó Deus, para continuarmos nessa vida em obediência ao Senhor, até o nosso último dia aqui. Oramos a Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.